Escola de Comunicação e Estratégias Digitais. UNOeste. Jerusa Geber usa faixa dourada na cabeça e óculos escuros. Câmeras. Não é muito comigo isso. Em uma pista de atletismo, Jerusa Geber acena ao lado de seu guia, Luiz Henrique. Ao fundo, há uma multidão nas arquibancadas. Duas mãos ligadas por uma corda encostam no chão. 4 atletas correm em linha reta com guias em uma pista de atletismo. 4 atletas correm na curva com seus guias em uma pista de atletismo. Em uma pista de atletismo, Jerusa, de cabelo castanho, usa óculos escuros ao lado de seu guia, homem de cabelo azul. Jerusa corre ao lado do seu guia, em um parque, árvores ao fundo. Jerusa sentada no chão, seus pés balançam, carros passam ao fundo. Então, seria aquela Homem de cabelo escuro, com barba em um fundo preto. Quando a gente faz isso de verdade, se colocando num lugar do outro, aí as coisas ficam mais fáceis, tudo flui melhor. Homem de cabelo escuro, de camiseta marrom, em um fundo preto. Acredita, né? Vai ter a hora certa. A gente acredita que na Bíblia fala, tua hora vai chegar. Jerusa, de óculos então escuros, acredito que a hora da veste Jerusa agasalho é essa. e touca azul. A Jerusa está na pista. Homem de camiseta pode cinza em um a fundo qualquer preto. momento. Um novo recorde, uma nova vitória. É mais um atleta. Homem de camisa cinza xadrez em um fundo preto. Roteirizado por Fernanda Claro. Dirigido por João Pedro Bucchi. Editado por Giovanni de Capua. Finalização: Fernando Santos. Audiodescrição: Adriano Batista. Direção de fotografia: João Pedro Roque. Pesquisa: Alisson Fortaleza, Fernanda Claro, João Pedro Bucchi, João Pedro Roque e Vinícius Garcia. Produção: Fernanda Claro e Vinícius Garcia. Reportagem: Alisson Fortaleza. Imagens: João Pedro Roque e Vinícius Garcia. Videografismo e ilustrações: Grayson Suzuki. Supervisão: Thaisa Baco. Fundo branco. Na tela, Ierusha, ao lado do logotipo. Jerusa corre ao lado de seu guia, com câmeras atrás filmando. Jerusa fala ao microfone. Ao fundo, há uma pista de atletismo. 4 atletas correm ao lado de seus guias em uma pista de atletismo. Mundial de Atletismo de Paris, em julho de 2023. Jerusa cruza a linha de chegada ao lado de seu guia. Voz de Luiz Henrique Barbosa, marido e treinador, sentado em um fundo preto. Encontraram lá 5 horas de diferença daqui para lá, então aí a equipe, né, do Brasil vai um pouco... Duas mãos seguram 2 medalhas de ouro, escritas Paris 23. Né, e poder repetir aquilo que a gente estava fazendo no Brasil, né? E lá eles fizeram muito bem, né? O Jerusa e o Gabriel nas pistas lá de Paris. Saíram de uma competição com um resultado muito expressivo, né? Foram 3 recordes do campeonato mundial, né? Quase bateu o recorde mundial dela mesma. Correu ali 11,86, né? 11,89 e uma ótima Uma mão marca, segura uma também, medalha de ouro 24 escrita Paris 23. Ao fundo, vê-se uma parte de um uniforme azul. Marcas bem expressivas, eles trouxeram 2 medalhas de ouro. Então, o time inteiro fica muito feliz, né? Nós, inteiro do time aqui da Jerusa, que treina aqui em Prudente, ficamos muito satisfeito com os resultados obtidos lá na França. Voz de Jerusa. Usa uma faixa vermelha na cabeça em um fundo preto. Que a gente conseguiu fazer foi muito boa, né? E também não tinha como saber que marca a gente ia fazer lá nos 200, porque a pista de atletismo aqui que a gente treina é a pista do ciclista, né? Não tinha como ter uma base de uma marca num 200 metros, né? Nos 100 metros é até mais fácil, porque... 2 mãos seguram 2 medalhas de ouro escritas Paris 23. Ao fundo, se lê Brasil em um uniforme azul. O meu sonho, quando eu estava no Acre, era tão pequeno. O meu sonho era participar de uma Paralimpíada e um dia entrar num programa de Bolsa Atleta e receber alguma coisa, porque eu fiquei 5 anos treinando no Acre sem ganhar nada, né, assim, no esporte. E hoje eu já tenho todas essas conquistas aí, eu não sei qual que é o meu sonho não, já realizei tudo. A minha infância eu
nem imaginava que um dia eu fosse fazer esporte. Jerusa, né? com 8 anos de idade, na verdade, 1990, eu só- em Rio Branco, Acre. Usa eu vestido estudava. branco com um laço rosa. Era isso, eu não tinha muito contato também com criança, porque eu era filha única. E o contato que eu tinha com criança era só na escola. Da Jerusa minha e seu idade, tio assim, Jasper, mais quando próximo, crianças, só tinha ambos usam um tio, roupas né, azuis. que era filho 1985, era Rio com quem eu Branco, mais tinha Acre. contato, mas a gente não brincava tanto, não. Eu brincava mais, era sozinha mesmo. Com a minha avó, eu tive sempre contato, porque... bem Jerusa, que eu na fui criada com ela, adolescência, desde que eu com sua mãe nasci. Sheila e sua avó materna, Então, estão em pé, infância foi em com frente a ela, um gente carro morava prata. no mesmo quintal, na mesma casa. Porque minha mãe Voz de Sheila sempre cuidava Geber, dela, mãe. porque eu tinha que trabalhar, estudar, e a minha mãe cuidava mais dela. Então ela sempre cuidava, levava para a escola, trazia, dava almoço. E a minha Animação mãe me da avó ajudava de nesse Jerusa ponto, né, que eu tinha que ensinando-a trabalhar, a ler. estava separada. Separei a Jerusa, tinha do pai dela, ela tinha 6 anos. Eu morei com ela até meus 17 anos, porque aí a minha mãe tinha separado do meu pai, e eles voltaram e ela foi morar com ele e eu fui junto. Ela gostava muito de estudar, né? E como eu trabalhava e estudava também, Jerusa, era uma na terceira correria, né, série que do ela ensino sempre fundamental, sentada em uma Sim, mesa com foi um globo terrestre guerreira, e livros. porque ela terminou o Bandeira do ensino Brasil ao médio, fundo. mesmo sem enxergar quase nada. Jerusa com E professor sempre na assim, escola apoiando, Neutel gravando Maia, áudios, em fazendo cartaz 1997, dentro da em sala Rio de aula, ela Branco, sempre se Acre. destacava. Comecei a ter dificuldade Jerusa pra enxergar usa um vestido quadro, vermelho e pra seu escrever no professor uma caderno. camiseta branca e Aí a minha calça mãe tinha jeans. que ajudar a ler os textos, umas apostilas que passavam, né? Aí eu tirava xerox e ela lia gravando num gravador. Quando ela tinha 1 mês, eu comecei a observar que ela tinha as 2 pupilas do olho Jerusa branco. sentada em uma cadeirinha Aí com a gente alguns levou ela meses no de médico, vida, ele disse que em era catarata. 1982, Aí a Rio partir daí a Branco, gente começou a Acre. fazer tratamentos, cirurgias, várias cirurgias, viagens. E ela perdeu totalmente a vista aos 15 anos, porque veio se aprofundando mais, aí apareceu glaucoma, que não tem jeito, né? Ah, tô perdendo a visão, eu vou fazer o que depois? Eu não sabia. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, aí eu fiz vestibular, não passei, e foi quando o Alcides ligou na minha casa, me chamando para ir conhecer o esporte lá no ginásio do SESI. Ele que comandava os treinos, mesmo tendo a deficiência também, né? Ele também é cego. Mas ele que comandava todo o grupo, né, de atletismo. A dificuldade lá é que tudo era muito longe das competições. Aí eu não tinha guia para treinar. Eu treinava com qualquer um que enxergasse, que aparecesse. Com os atletas baixa visão mesmo, né, que enxergava um pouquinho, ajudava. Raramente tinha gente assim pra Jerusa no ajudar. SESI de Rio Branco, E Acre, eu era muito anos fraquinha na 2000, época também. rodeada Era por mais magrinha, 3 dificuldade até pessoas. pra andar. Na época eu era muito sedentária, né? Muito magrinha. E, assim, quando logo no início tinha a sensação que ia cair. Eu já caí algumas vezes também no treino. Mas a dificuldade maior é essa, de não ter investimento também, né? Investimento nenhum em atleta. Eu não sabia nem o que era uma sapatilha de atletismo. A gente ia nas competições de tênis e ainda ficavam zoando a gente. Suplemento, eu não sabia o que era suplemento também. Eu e outras atletas lá de Rio Branco, a gente já vinha, alguém sempre de fora chamando a gente, né? Pra treinar fora lá do Acre e pra outro estado. Alguns que chamavam não dava certo, tipo, eu tô tentando ver um lugar pra te ficar, mas não deu certo. Aí foi quando eu fui tentar com Cuiabá, né? Com um colega meu de lá. Perguntei se eu podia ir lá falar com o diretor da associação da época lá de Cuiabá. Aí ele falou que eu podia ir, eu fiquei uns dias lá. Eu fui acompanhar o tratamento da minha mãe para Cuiabá, né? Fica mais ou menos 500, 600 quilômetros de Colíder. Então eu acompanhava ela lá no tratamento de quimioterapia que ela fazia na época. E eu também estava numa ascensão muito boa no atletismo. E tinha algumas propostas aqui do estado de São Paulo, né? De treinar em Araçatuba, com um primo na época, né? Tinha umas indicações porque, assim, no individual lá no Mato Grosso, assim, eu ganhava sempre as competições, né? 100, 200 metros. E aí eu não queria ficar parado, né? Eu tava em Cláudia, quando a minha família foi para mim acompanhar minha mãe lá em São Paulo.
E daí cheguei lá em Cuiabá, daí eu conheci o pessoal da federação de atletismo, né? Aí depois de um tempo não tinha dado mais certo, eu tinha meio que abandonado, né? Minha mãe tinha ficado pior, né? E meio que desenganado dos médicos, e a gente foi embora pra Colíder, então eu fiquei muito triste, meio isolado. Porque minha mãe sempre foi uma incentivadora. Assim, jogador do esporte. E aí ela muito ruim, né? Aí ela falou, você vai desistir, né, do esporte e tal. Não desiste não, tal, continua, meu filho. Né? Você não ficar muito triste se você parar. Aí esse meu ex-treinador, o Ricardo, pegou e me ligou, né? Aí falou assim, ô Luiz, tem uma menina lá do Acre, ela quer me treinar aqui em Cuiabá. Só que pra mim não dá, né? Essas foram as palavras dele, né? Pra mim não dá, tal, né? Porque ela é atleta T11, né? Que é cego total. Jerusa, que jeito de Jerusa, né? Mas ela não tá nas competições, você nunca viu ela? Eu falei, Jerusa, não lembrava assim de cabeça, sabe? Aí eu falei, aceito. Então era mais pela fé, né? Eu falei, vamos? Eu falei que sim, e uma alegria tomou conta de mim no momento. Aí foi quando esse treinador lá de Cuiabá falou que eu podia ir, que ele falou que continuou falando que estava com dificuldade de conseguir um lugar para eu ficar, mas que eu podia ir, que ele dava um jeito, aí isso aí já me deixou meio em dúvida, né? Se agora vou ou não vou, tava no Acre ainda. Aí eu fui assim mesmo. Ela foi de ônibus, sozinha, para você ter uma ideia, né? A gente foi deixar ela na rodoviária. Aí o pai dela disse assim, não vai pensando que tu vai conseguir as coisas assim Jerusa rápido, em não. um ponto de ônibus Aí eu nunca embarcando. esqueci que ela Rio disse Branco. assim, Mapa eu animado vim traçando o mostrar como eu trajeto vou percorrido conseguir. por Jerusa E eu até disse pra ela, Cuiabá. tu vai, né? Tu sabe o caminho de volta. Se não der certo, 1965 tu volta. quilômetros. E ela foi e nunca mais voltou. Eu cheguei umas 6 e pouco da manhã, o treinador já tava lá na rodoviária me esperando, já me levou pro treino, Direto? direto. E como é que foi esse treino? Assim, porque tava cansado. Nossa, era quase 40 horas na estrada, né, de Rio Branco até Cuiabá. Aí eu fui assim mesmo. Ele já me levou direto pro treino, lá ele me apresentou o Luiz, ele falou, isso aqui vai ser o seu guia. E eu já treinei naquele dia. Já tava com minhas coisas mesmo, a mala, tudo, tirei a roupa de treino lá de dentro da mala, calcei o tênis e fui. Foi muito bacana, assim, logo desde o início, né? Eu acho que desde o início foi muito abençoado. Nós tivemos as nossas dificuldades, né? Em alguns momentos, mas depois fomos se adaptando. A gente se deu bem logo. Ele conversava bastante comigo, né? Ele era sempre atencioso e ele toca, né? Cavaquinho, ele canta. Então você vai conquistando a gente. Foi tudo bem rápido até, né? Foi, acho que, mais ou menos no máximo, 3 meses, 4 meses já de convivência. Vinheta, né? Com arte. Beijing 2008. Ainda, Paralympic um Games. mês antes da convocação, a gente foi para Rio Branco, porque lá, apesar de longe, de tudo, lá tem pista sintética, né? Que é a mesma pista de competição. Aí nós ficamos um mês lá de preparação antes de ir para a China. Mas teve muito contratempo, né? Antes dessa convocação aí, porque na época o Luiz estava com a mãe dele doente. Ela estava com câncer e bem na última chance da gente fazer a marca para ser convocada para essa competição aí da China. Foi uma competição em Uberlândia que a gente foi, na última chance, e foi bem nessa competição que a mãe dele faleceu, né? Então foi bem triste pra gente. E a gente foi para essa competição e ele sem saber de nada, a família dele esperando terminar para contar para ele, né? E na final a gente correu 26,09. E aí a gente cruzou ali, inclusive, em terceiro, né? Nossa, foi muito felicidade. A brasileira em primeiro, uma chinesa em segundo, nós em terceiro. E aí foi muita felicidade, pulando lá, eu lembro até hoje, comemorando muito, parecia que tinha batido o recorde mundial. A gente nem sonhava, né, em pegar a medalha, porque com as marcas que eu estava fazendo no Brasil, comparado com as marcas que os atletas estavam fazendo na época, e na competição, a gente esperava, né, ganhar essa medalha. A nossa primeira prova foi os 100 metros, a minha melhor prova, né, e eu estava muito nervosa. A gente começa a sentir coisa que nem costuma sentir, né?
assim, devido ao nervosismo, dava muita dor de barriga e a gente acabou indo muito mal na prova. Aí veio os 200 metros, né? E também a gente escutava que quem fosse medalhista ia ser recepcionado pelo presidente na época. Ai, nossa, eu quero ser recepcionado pelo presidente, então vamos se esforçar mais para melhorar essa marca e se a gente for medalhista, a gente vai ser recebido por ele. Aí eu melhorei muito a minha marca no 200 metros, nem esperava. Cheguei na final e a gente ganhou o bronze. Mas aí veio a decisão de vocês de mudarem aqui para Presidente Prudente. Por que teve essa decisão? Foi mais uma oportunidade, né, do nosso amigo lá, o Vanderlei, na época. Né, ele treinava no Cuiabá e ele sempre vinha para São Paulo, correr por aí e tal. E aí ele veio aqui pro Prudente, gostou e tava morando por aqui, né? Ele falou, Luizão, se vocês quiserem ir lá, você pode ficar lá em casa e tal. Daí a gente veio, ficou 2 semanas na casa dele. E quando a gente chegou aqui em Prudente, a gente gostou muito, né, do ambiente. E sempre teve muito a gente sempre ouvia falar de Prudente, né, com os atletas do passado que treinaram aqui no Olímpico, né, tinha uns atletas paralímpicos também, eu acho que uns 2, eu acho. E aí a gente falou, vamos lá, né, a gente chegou aqui e gostou muito da cidade, né, muito, assim, um ambiente gostoso, sabe, diferente, né, Mato Grosso muito quente, né, Cuiabá muito quente, morei 4 anos lá, calor demais, o atleta sofre muito lá. E aqui diferente, né, aí, e essa grande diferencial da pista, né, borracha. E quando a gente chegou aqui também, a gente foi muito bem acolhido, né, logo no início. A gente treinou com o Hinaldo, né, na época, o Hinaldo nos acolheu muito bem, né. Então a gente, um cara assim, foi muito bacana na época com a gente, né, a gente se dá bem até hoje, conversa, tudo. A rotina era bastante treino também, não estava acostumada com o clima, né, que eu estava saindo de uma cidade muito quente, 40 graus, para vir pegar muito frio aqui na época que a gente veio. Nós passamos muito frio, a gente não tinha roupa, não tinha cobertor. E isso aí foi bastante difícil, né, na época. Aí tinha que improvisar com o que tinha, né? As poucas roupas, agasalho que a gente vestia e ia treinar assim mesmo. Nunca teve esse apoio assim, sabe, assim, do poder público, né, assim, deveria ser mais, né, mas a gente sabe que também tem muita dificuldade no Brasil inteiro, né, mas eu, assim, deveria ter um reconhecimento maior. Na verdade, eu não entendo, eu não sei se é preconceito, porque a gente vê, se for um atleta convencional, sem deficiência nenhuma, e ele tem um título de estar ali entre o top 3 do Brasil, a mídia toda está em cima, ele tem um monte de patrocínio, nada contra isso, né? Eles também merecem, né, mérito, mas o Paralímpico, você pode ser campeão mundial, recordista mundial e eles não estão nem aí para você. Eu tô aqui desde 2008 e eu vi muito talento na pista aqui parar, porque não tem incentivo, sabe? O atleta ficar assim, ou eu trabalho ou eu treino. A gente vê a Voz pista de da Paulo Unesp, Tarouco, jornalista esportivo, sentado as em um fundo condições que preto. ela chegou, uma novela aí que se arrastou durante 10 anos praticamente. Imagens da pista de Então, atletismo com rachaduras. Se em condições normais ali de temperatura e pressão, isso já não seria fácil ser alcançado, como você falou, o esforço, e a gente acompanha e sabe, você imagina por um para-atleta treinando durante anos numa pista com rachaduras, buracos, bolhas, aquele plástico duro, se isso não só trazia o risco, como de fato, infelizmente, isso foi efetivado. Alguns atletas sofreram lesões ali, atletas regulares, que enxergam, que têm uma condição física A pista mais de plena. atletismo Você Mário imagina Covas, um da para-atleta. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente, foi inaugurada em 11 de outubro de 2002. Após 20 anos de uso, as obras de reforma iniciaram no fim de junho de 2022, com prazo de término de 6 meses. Mas em agosto a empresa pediu mais prazo e foi concedido. Em janeiro de 2023, as obras foram retomadas e um novo prazo de conclusão foi dado. Entretanto, a obra não foi finalizada até esta data.
São Voz de pouquíssimas André Domingos, universidades ex-atleta e ex-secretário de esportes de tem Presidente tantas Prudente. medalhas conquistadas no mundo como aqui, né? Talvez as universidades americanas, que tem grandes atletas olímpicos e paralímpicos. Então, assim, é um marco, eu vejo como um marco, eu vejo como uma grande referência, eu vejo como um grande ponto de progresso, um grande ponto de visibilidade, um grande ponto de oportunidade mesmo, porque todo mundo quer vir para cá. E agora, concluindo a nossa reforma da nossa pista, certamente Imagens do telejornal Band Cidade. Reforma na pista da Unesp. Pista da Unesp tem data para ser concluída. A gente entende que os atletas Imagens do telejornal um Band Cidade. Gabriel e Jerusa correndo na rua. Uma pista de concreto, em cima da grama, às vezes tem que se deslocar, mas tudo isso vai fazer parte do processo. Não tem como, né? Ou a gente ia atrás de uma pista, ou continuava sem pista nenhuma. E aí eles iam ter que treinar em cima do concreto, ter que viajar do mesmo jeito e sem perspectiva nenhuma da gente poder ter a nossa pista de atletismo de volta. Poderia ser bem melhor. Voz de Sérgio Borges, fotógrafo, sentado em um fundo fazer, preto. Assim, uma distinção em relação ao que eles entregam nas competições nacionais, internacionais. Não digo, entre aspas, pegar o dinheiro do município, dinheiro de impostos, e colocar no esporte, no Paralímpico, no time Jerusa. Mas, de uma certa forma, criar uma situação de ofertar um apoio maior, um apoio melhor, em especial quando vai se aproximando as grandes competições. Então, eu acho que poderia ser, sim, melhor. O Prudente tem bastante atletas de alto nível. Voz de Gabriel Garcia, atleta guia, sentado em um fundo preto. E o que faltava mais é apoio, isso, né? Acho que não tem. E acho que tudo que a gente conquistou no esporte, a gente se investe em nós mesmos, sabe? Bolsa minha, da Jerusa, aí a gente consegue ter uma condiçãozinha para nós ali, sabe? Mas acho que se a cidade sempre pudesse ajudar quando a gente precisava, acho que poderia ser bem melhor, sabe? Ter o apoio da cidade. A cidade não apoia muito nós, não. Pode torcer, mas acho que não apoia muito nós. Quando eu comecei na época lá, já era legal, né? A gente tinha os atletas, apoiava os atletas naquela época, em 14 ou 15, né? Uma época que eu peguei boa ali no atletismo. Aí, depois dali pra cá, foi começando a mudar muitas coisas, né? Bolsas, né? Aí começou, parece que ficar mais difícil um atleta ganhar uma bolsa. Acho que um atleta hoje, para ganhar uma bolsa, ele tem que ser um dos melhores do Brasil, por exemplo. O Bolsa Atleta foi criado pelo governo federal em 2005. A categoria pódio é a mais alta do Bolsa Atleta. Contempla atletas desde 2013, com o objetivo de patrocinar aqueles que têm chances de ganhar medalhas em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. Desde o início, 578 atletas foram contemplados. Fonte: Governo Federal. Vinheta dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, com as cores rosa, verde e azul. Fundo branco. Na China, eu que estava voltando de lesão. E eu estava bem. Aí em Londres foi o contrário, né? Ele não estava muito bem. Ele estava meio machucado. Jerusa e Luiz acenando para a câmera. E eu estava preocupada. Jerusa e Luiz correndo, né, em uma pista de atletismo gente, né? ao lado de outros competidores. A gente competidores. Quer conseguir medalha, quer conseguir resultado, quer continuar com os patrocínios. E se a gente não consegue um resultado ali naquela competição mais importante da carreira do atleta, dá uma certa preocupação, né? E lá em Londres estava muito tenso para mim. A gente estava bem afiado para Londres, né? Tava correndo bem. A gente tinha feito até um evento de teste algum tempo antes lá, a gente correu bem também. E aí eu tive essa lesão posterior, né, na época, né? E aí é muito ruim, né? Porque, pô, eu lembro que eu fui para os Jogos Paralímpicos ainda sentindo muita dor ainda, né? Não sabia o que fazer, assim, para recuperar mais rápido, sabe? E aí eu fui melhorando com o passar dos dias, né? Até lá na fase de aclimatação, ainda tava sentindo um pouquinho de dor, né? Fica aquele receio, né? Parece que tá frágil. E aí,
a Jerusa teve que treinar com outras pessoas lá, e a gente ia se adaptando, aí comecei a fazer alguns treinos lá devagarzinho. E até que a gente conseguiu, né, fazer a participação nos Jogos Paralímpicos 2012. E assim, foi a Paralimpíada mais, assim, de resultado, que ela voltou com 2 medalhas de prata, né? Então, apesar das dificuldades todas, a gente foi a melhor Paralimpíada até hoje, assim, se for colocar. Porque Jogos Paralímpicos, né, e para Pan-Americano, Mundial, o importante são medalhas, né? Então, aí ela voltou com 2 medalhas. Então, aos trancos e barrancos, o criador sempre esteve protegendo a gente e a gente voltou com um bom resultado. Vinheta dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 com as cores azul, laranja, verde e vermelho. Fundo branco. Como eu te falei, todas são diferentes uma da outra. Em 2016, já tava com um problema, era comigo. Jerusa e seu né? então atleta guia Guilherme em uma pista de atletismo. Ao fundo, torcedores nas arquibancadas. A gente chegou na competição com dores e eu nem consegui chegar na final das provas. Cheguei só na semifinal, tanto do 100 como nos 200 metros. Tinha, na época, o revezamento 4x100 e eu tinha direito de estar na prova, porque eu tinha, acho que, se eu não me engano, a segunda melhor marca na época, e acabaram que eles me tiraram, porque eu não conseguia participar de todos os treinos devido às dores que eu tava com medo de machucar mais e não consegui ir nem para minhas provas individuais. Aí, como eu não participava de todos os treinos, não era só eu que não participava de todos os treinos, outras atletas também Manchete. não participavam. E mesmo Atletismo. assim, Polêmica não sobre botaram exclusão de atleta ofusca botaram só prata eu. do revezamento 4x100. Teve muita injustiça, né, com a Jerusa, essa questão de tirar dela o revezamento, então a gente sofreu muito. Eu sofri muito também, a Jerusa também, sabe, eu sem poder fazer nada, né, poxa. E aí, por ela não ter ido bem nos 100 metros, fizeram aquilo lá, tiraram ela, né, totalmente injusto. Né, isso foi uma sacanagem. E ela estava lesionada, então acumulou muita coisa, né? Então, naquele momento lá, né, assim, aí de novo, né, essa parte da oração, né? Eu não sei se a Jerusa lembra disso, mas a gente conversou com você um dia, Jerusa, você vai ser tão boa que o revezamento vai ser uma opção para você. Disseram que ela ia entrar na pista. Ela estava indo tão bem, depois disseram que ela não ia entrar, e o Luiz entrou com o advogado e foi contra o comitê resistindo. Acabou que ela não entrou para correr, acho que era os 4%. Assim, não me lembro muito, foi em 2016. E foi muito triste para mim, que estava lá vendo tudo, pro Luiz, para ela, né? Eu e a Jerusa, nós chegou à conclusão que a gente tinha que ser responsável pelo nosso sonho, de uma forma geral. Se a gente errar, erraríamos por nós, né? E estaria tudo mais, porque acontecia, a mesma coisa não funcionava, então, pensar na coisa, não, acho que a gente tá fazendo muita coisa já que era nosso mesmo, né? Não, isso aqui faz diferença, isso aqui, vamos fazer isso, né? E precisava ter um empenho muito em cima, então nada melhor do que eu, né? No caso, eu e a Gera, porque era nós, né? O nosso sonho estava em jogo. E aí foi onde a gente começou, a gente reestruturou, né, e criou o time da Jerusa, que a princípio era isso, né, para dar uma estrutura melhor para a Jerusa. A ideia é para que desse essa estrutura melhor para que a Jerusa pudesse chegar sempre muito bem nas competições, porque o atleta guia, ele tem disso, sabe, assim, porque como você corre guiando uma pessoa, tem toda essa parte da biomecânica, né, na passada diferente, então o atleta guia sofre muito. Sabe, então aí eu saí de guia oficial, mas eu nunca deixei de guiar, por exemplo. Eu treino, mas eu ainda treino com a Jerusa também. A gente ajuda um outro, um dando força pro outro, até mesmo nos meus treinos, quando um tá sentindo dor. Jerusa e Luiz treinando no Parque do Povo. Presidente Prudente. No fundo, diversas árvores. Eu acho que pela sabedoria, né, de ter a fé, de tentar ler aquele versículo, aquele capítulo, né? Aquelas coisas assim, a gente vê, né, a bondade, o amor, então a gente tenta, né, o que a gente vive a gente tenta passar, né, para muita gente, né, que acho que isso é uma pessoa crê, né, em Deus, acredita, vai ter a hora certa, a gente acredita
que ainda me fala, tua hora vai chegar. O esporte de alto rendimento, ele está sempre se renovando, ele sempre ficando cada vez mais forte, né? E então, é necessário que tenha atletas mais rápidos, né? A Jerusa, ela melhorou muito, né? Então, para ela estar melhorando bem, também tem que ter um atleta que melhore, que seja muito rápido, mas também que se adapte, né, com ela na corrida. E o Gabriel, ele faz isso muito bem. Ele é um atleta veloz, muito veloz, né? A gente, dentro dos métodos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, ele foi se adaptando. E também, para isso funcionar na linha de frente a Jerusa e o Gabriel, tem que ter uma estrutura por trás, a todo vapor. Se você estiver numa competição com a gente um dia e estiver olhando, você vê que a gente é diferente. Normalmente, tá lá o atleta aquecendo para a competição, o treinador tá lá na arquibancada lá. Ele tá lá na arquibancada só para ver o resultado. Eu não, eu tô lá junto com eles, aquecendo junto, alongando, coordenando, participando, a mesma energia, todo mundo junto. O atleta sente a diferença. Ele fala, pô, o treinador tá aqui, cara. Então aquilo que a gente faz lá no treino tá aqui também. Então a gente leva isso para a competição, né? Então, e quando eu era atleta guia da Jerusa, faltava isso. Um diferencial muito grande no time Jerusa, porque tem uma questão... Post do Instagram da Jerusa, foto de Gabriel e Jerusa agradecendo ao céu, segurando uma bandeira do Brasil com uma frase agradecendo ao Criador. A questão deles realmente terem uma sintonia em torno do Criador, em torno, sabe, de não ficar lamentando, não ficar reclamando, às vezes, quando alguma coisa não sai a contento, porque a palavra de ordem ali dentro daquela equipe é: no momento certo nós vamos colher os frutos do nosso trabalho que o Criador preparou. A fé, ela está inserida no dia a dia deles, inserido nos treinos e é levado depois para as competições. Tanto é que você não vê em momento algum, seja na vitória ou na derrota. Post do Instagram de Luiz, Jerusa e Gabriel apontando para o céu em uma pista de atletismo. Esse é um elemento que está ali, sabe, visceral, com eles ali dia e noite, sabe? Mas a gente sempre busca fazer aquilo que funciona. Então, a princípio, parece uma certa loucura até. Isso tem nada a ver, isso aí não vai dar certo. Mas o resultado acontece. Entende? Então, e a todo momento, quando é espiritual, a coisa vai mudando. É mais na observação, né? Do dia a dia. Porque, por exemplo, treinar a Jerusa, treinar o Gabriel, os meninos, a gente é praticamente uma família, né? Então, eu procuro vivenciar, não só na pista, estar junto com eles, sai, a gente vai na casa de conversa, fala, eles me dão liberdade para mim estar falando, fala, isso aqui tá errado. Então é meio que cuidar de uma forma meio que geral. Só funciona assim. Eu considero muito isso como um pai, porque eu acho que eu nunca tive um treinador que sempre queria o sucesso assim, do atleta, independente da dificuldade, sempre estava ali olhando para saber se você está bem, às vezes ia lá para cuidar, faz isso certinho, conversar, bater aquele papo, porque acho que um treinador tem que ter isso, né, com um atleta, porque eu querendo a cabeça do atleta é milhões de coisas, né, aí o treinador sempre está ali, até no momento do trabalho, né, que é o treino e fora, isso é muito, agrega bastante. Eu acredito que a nossa relação é muito boa, a gente se dá bem, ele costuma dizer que eu e o Luiz somos pais dele. Então, eu acredito que a gente tem sim uma relação boa. É o convívio, né? A gente tá aí já desde 2017. Foto Jerusa e Gabriel em 2017, exibindo suas medalhas que ganharam em uma primeira competição juntos. Ele estava bem desanimado, ele não queria mais continuar com o atletismo, né? Ele estava bem largado, bem esquecido. Daí foi quando o Luiz chamou, né, pra ele, não desiste não, vem treinar com a gente, vem ser atleta guia, você consegue ser atleta convencional também. Aí foi quando ele se animou, né, e aceitou trabalhar com a gente. O Gabriel, eu conheci ele em 2016. Foto, né? Jerusa, Gabriel final, e Luiz no início do time Jerusa, 2017. abril de 2017.
para treinar com a gente. Então eu comecei a treinar ele, junto com a Jerusa seguia, né? E treinava ele sozinho também. Trabalhamos 2017, quase o ano inteiro, até o final do ano mais ou menos. E depois disso, que daí ele começou a melhorar muitas marcas dele comigo, né? E ele melhorou, fez vários personal best, né? E aí teve aí eu vi que tinha uma galera indo para Portugal, né? Até o Jaime que levou alguns atletas para lá. E aí eu ofereci, né? Eu junto com a Jerusa a gente conversou, né? Que ele poderia estar indo para Portugal na época, né? E aí ele foi para lá. Aí ficou um tempo lá, né? Não funcionou porque parece que a gente é forte quando a gente está junto, aquela mesma ideia, sabe? E ele ficou um tempo lá, aí ele voltou para cá pro Brasil, né? Voltou com uma lesão ainda, lesionou, então. E eu falei, Gabriel, você ficou lá um tempo lá, né? E não teve tanto sucesso quando a gente estava junto, né? Então, que tal a gente se unir de volta, né? E a Jerusa também não estava funcionando, nem nós, nem ele lá. Então, a gente se uniu de volta e as coisas começaram a engrenar de volta. Eu lembro que eu sempre conversava com o Luiz, eu lá na Europa, conversava com ele, assim, como é que tá a Jerusa, né? Porque eu sempre amei de sucesso dela, nunca liguei, sempre quero o melhor para ela. Aí a Jerusa tava aquela adaptação de guia, já é um pouco mais diferente um atleta do nada chegar e já sempre tem aquela experiência. Aí eu não ia voltar pro Brasil, acho que a gente fala muito de criador, né, que acho que o criador fez eu voltar pro Brasil. Em 2019 eu voltei pro Brasil, nessa época que eu voltei pro Brasil eu sofri uma lesão muito séria na minha carreira. Aí depois disso aí eu comecei a ter conversa com o Luiz, com a Jerusa. Aí a Jerusa queria eu de volta como guia, né? A gente conversou muito bem sobre isso. Aí com a minha recuperação eu falei para ela, não, vou te guiar. Aí com essa recuperação eu comecei a guiar ela. E quando eu já voltei a guiar ela, já voltei bem mais experiente, né? Acho que bem mais maduro, assim. Aí depois disso, 2019, a gente deslanchou mesmo. Os 2 recordes mundiais alcançados Manchete, pela Jerusa Geber abre brasileiro de atletismo paralímpico com recorde mundial nos 100 metros. Antes da ida ao Mundial de Dubai, vem o primeiro êxito nesse sentido. A mulher completamente cega mais rápida do mundo, no caso ela compete pela categoria T11, né? E recentemente, agora em março, ela repete a dose. E eu estava ali também na redação, em contato com o Luizão, porque a gente já sabia que alguma coisa poderia acontecer. Se a Jerusa está na pista, tudo pode acontecer a qualquer momento. Um novo recorde, uma nova vitória, enfim, então a gente já fica alerta. E aconteceu e me marcou muito. É sempre ótimo ser recordista mundial, ser o top 1 no mundo. Isso faz a gente ser bem mais confiante. Né? E também o peso de ser recordista mundial é muita responsabilidade, né? Tipo assim, como somos recordistas, vamos lá ser melhores, né, dentro da pista. Então acho que essa quebra de recorde, quando eu vi assim, eu olhei pra ela, recorde mundial. Aí eu não acreditei, aí nem a Jerusa acreditou. Né? Porque a gente foi só pra tentar um índice, né? Aí o índice foi o recorde mundial. Nossa, era um sonho, né? A gente tava buscando fazer um tempo e a gente não imaginava, né, que ia ser num campeonato brasileiro que esse recorde mundial vinha. A Jerusa Voz de Gabriel Moreira, médico nutrólogo, sentado em um fundo preto. Chegou a ser a terceira melhor atleta do mundo, né, nos 100 metros rasos dos para-atletas. Como é natural de todo atleta, ela foi diminuindo, né, performance, foi envelhecendo e perdendo rendimento, e o Luiz mudava as estratégias, ele tentava otimizar, colocava uma estratégia nova e mesmo assim estava, né, patinando, ela não estava conseguindo evoluir, indo para provas nacionais e não estava conseguindo desempenhar, e ela foi perdendo rendimento. E a Jerusa é uma pessoa extremamente focada, ela é uma pessoa extremamente disciplinada, ela é uma atleta assim, que ela eu costumo falar para ela que ela é o maior exemplo de atleta que eu conheci até hoje, porque ela segue tudo na risca, né, do que a gente posiciona. Eu criei expectativas positivas para eles, porque como eu já peguei nas primeiras conversas que ela era uma atleta de muita disciplina, que é o mais importante para um atleta, eu falei, a gente vai conseguir melhorar muito, só vamos deixar o tempo acontecer.
E muito rápido, foi muito rápido a evolução dela. Ela começou no primeiro mês já melhorando muito, segundo, né, terceiro, no sexto mês de tratamento com a gente, ela conseguiu, né, ganhar o Parapan no 100, 200. Manchete. Jerusa bate recorde no Parapan e fica com ouro nos 100 metros. Ao fundo, foto de Jerusa, Luiz e Gabriel abraçados. Isso daí ela viu que dava para melhorar muito e que muita coisa poderia acontecer. Tóquio chegou bem, tanto eu como o guia. A gente chegou... Eu não lembro se a gente chegou com a melhor marca do ano no ranking mundial, mas a gente estava muito bem, né, para nossa prova, para os 100 metros. Eu tava pensando, poxa, se eu ganhar a medalha de ouro, o que eu vou falar? O que eu tenho que falar? Né? Então aí quando a gente começou a aquecer, aí a gente já estava muito bem mais preparado, né? Aquecemos, coordenamos. Aí foi apresentações pra gente entrar na pista. Aí eu lembro pra ela, falei assim, Angela, agora é o momento. A gente só precisa arrumar isso aqui, a gente vai fazer um efeito bem grande, né? A gente sempre conversa, né? Vamos fazer isso, vamos focar nisso. Se você acertar aqui, o resto da prova a gente já é melhor. Então vamos acertar aqui que vai dar bom. Aí foi a saída. Aí a gente estou muito preparado. Assim, da prova a gente estou bem preparado. Aquilo que eu falei pra ela, quando a gente entrou ali, a gente não viu mais nada. Tipo assim, eu senti mais nada. Eu falei, agora é nós contra nós. Tipo assim, eu nem desmerecendo nada, a gente não tava ligando pros adversários. A gente sabia, agora a gente vai vencer nós. Aqui a gente vai vencer nós. Porque como a gente é recorde mundial, então a gente vai quebrar nós aqui. Vamos ser recorde mundial de novo. Aí a gente entrou na prova. Quando a gente entrou na prova, tipo assim, a gente tava muito confiante. Agora a gente vai ganhar esse lugar. Aí foi quando aconteceu, né, o episódio da cordinha. Ali era a nossa chance de ganhar o ouro, né, tão esperado da Paralimpíada, que a gente não tem ainda. Aí eu corri a eliminatória dos 100 metros, a semifinal, e chegamos na final. E foi na final que a nossa cordinha arrebentou, né. Vamos pra prova! Valendo medalha pro Brasil! Aí saindo a Thalita, Jerusa ficou pelo meio do caminho. Jerusa, vamos nessa, vamos buscar a Thalita! E o Brasil vai levar a medalha de bronze de qualquer maneira. O Brasil vai levar a medalha. A Jerusa ficou pelo meio do caminho, infelizmente. A Jerusa que acabou ficando pelo meio do caminho, infelizmente. Foi bem demais. E a repetição agora da largada. Como a Jerusa ficou, perdeu a fita, né? Arrebentou a fita que ligava os dois. E aí ela perdeu a referência. Mas a Thalita foi embora, viu, Verônica? Protinho, a gente fica muito feliz pela Thalita. A gente tem que bater palmas pra ela. Foi uma excelente prova. E quando a gente saiu, eu já senti aquela sensação assim, vamos ser campeão. Porque a gente acertou uma parte que a gente queria, que era só saída. A gente acertou, a gente até saiu bem na frente do mundo, então a gente sabia. Se a gente acertar na saída, a gente vai ganhar uma medalha de ouro, porque querendo o nosso meio de prova no final, a gente é totalmente perfeito. Aí eu comecei a vir com ela, aí eu senti a quebra, eu senti um frouxo. Foto. Aí naquela hora eu olhei, da pista na hora de que eu olhei, a atletismo, Jerusa achou que eu Jerusa machuquei. enquanto é abraçada Aí eu olhei, por seu atleta guia, eu olhei, a cordinha Gabriel. quebrou. Ali pra mim foi um choque. Aí eu falei, como eu vou falar pra Jerusa? A cordinha quebrou bem no início da prova, né? Logo que a gente largou, que empurrou o bloco, eu já senti aquele vão no meu braço, né? Nossa, cadê o guia? E eu continuei com o braço esticado, esperando ele pegar a cordinha pra ir, né? Que eu não sabia que ela tinha quebrado. Aí ele só ficou olhando pra cordinha e falou, nossa, quebrou. Aí foi quando eu me desesperei. Eu comecei a chorar e ele também. Caramba, eu perdi minha chance, perdi o ouro da minha vida, eu perdi aqui. Por exemplo, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que eu estava no estúdio com o Thiago Rodrigues, que é um dos colegas ali no dia a dia, no Bom Dia Fronteira, e o David Tarso estava na casa dos familiares do Gabriel Garcia. Infelizmente houve um episódio, a cordinha acabou quebrando, escapando, e daí a chance do ouro nos 100 metros, na especialidade dela, acabou escapando. E o clima, como seria natural, ficou bastante comprometido ali na casa do Gabriel, com o David e tudo mais.
E aí voltou pra gente no estúdio. Eu lembro até que o Thiago Rodrigues usou o exemplo do Ronaldo Fenômeno. Não, esporte é isso mesmo, bola pra frente. E daí eu lembro que também naquela eu falei, não, é isso mesmo, Thiago. E já tem a prova dos 200 metros, que ela foi bronze, se não me engano também. Foi complicado, porque foi justamente naquela época da pandemia, né? E eu não pude estar indo para Tóquio. Porque se fosse para lá, eu não ia poder sair do hotel, que tava muito, né? Não podia nem andar na rua lá. Então eu falei, não tem como eu ir, né? Vou ficar aqui mesmo. E aí a gente ficou daqui longe, né? Torcendo e tal. Né? Teve esse acontecimento da cordinha e foi muito complicado na hora ali. Nossa, muito... Ixi, Maria, eu mesmo daqui... E, tipo assim, né? Eu como treinador, né? E esposo... Nossa, a dor que ela tava sentindo lá, eu tava aqui também. Foi muito duro, né? Muitas pessoas nos ajudaram, né? Amparando, né? Mas assim... O amparo maior era quando ela estivesse aqui, né? Porque a gente fica naquele, assim, né, de querer proteger, né? Que é uma parte de mim, né? A Jerusa. Então, falei, nossa, né? Queria estar perto, mas assim, não tinha jeito. Eu ficava meio que... Aí eu também entendo daí a parte como atleta, né? Ela como atleta, ela queria ficar mais recatada, né? Tava difícil o negócio, né? E ela teve que se recompor muito rápido. Foram um dia só, né? Ela correu, depois já ia começar o 200, não tem tempo nem pra chorar. Ela foi chorando muito ainda do ônibus pro hotel, aí depois ela ficou no quarto dela um dia antes, depois de correr o 200. Aí depois no 200 ela já começou a ficar mais tranquila, erguer pra cima, não, vambora, vamos tentar mais ou menos. A gente entrou numa prova que a gente não era preparado. 200 não era preparado, aí a gente entrou, não, vamos entrar agora pra brigar por uma medalha de ouro, né? Vamos tentar ganhar uma medalha aqui, onde a gente conseguiu, né, a medalha de bronze. Aí mudou, aí fez aí depois aí ela já começou a ficar mais tranquila. Na hora lá desanimou bastante, né? Eu, assim, só naquele momento, né? Já não queria ir mais, mas por pouquíssimo tempo que passava isso na cabeça. Aí depois anima de novo, não, agora eu tenho 200, eu tenho que ir, é outra chance, vamos ver no que dá, né? And we are underway in the T11 200, and immediately we do see Qiu Jing of China just exploding out of the blocks in that outside lane. But good challenge also coming on her inside from Simplicio da Silva of Brazil as they come into the last 75 metres now. Very close. It is the Brazilian at the moment, Simplicio da Silva, who has the narrowest of leads. But here comes the Chinese athlete. We'll have to throw a blanket over it at the finish line. Who gets that one? I think it might have gone the way of Thalita Vittoria, Simplicio da Silva. If it is the case, it'll be one of the great upsets. What a remarkable 200 metres. But the gold that she won in the 400, so there you go. They've had to go to 1/1000th of a second. Eu lembro que a Jerusa ficou muito mal. A gente, depois que ela voltou, a gente fez até alguns eventos e a gente até chamou ela, entendeu? Para ir participar, mas ela estava muito abalada psicologicamente e não quis ir. Até o Luiz, que é o treinador e marido dela, falou, André, a gente tá muito assim, sabe? E eu sei, essa dor eu já passei. Eu sei o quanto é difícil, mas eu fiquei assim bem... Não dá pra falar que você ficou contente com um negócio desse. Não tem... Assim, eu não consigo encontrar explicação, porque são tantos sentimentos, assim, ruins, de frustração. Nossa, na época eu nem conseguia falar sobre isso, né? Eu já começava a chorar, mas hoje já tá mais tranquilo. Você comentou que você voltou aqui pro Prudente, ficou até um tempo sem conseguir falar sobre esse assunto. Uhum. Por quanto tempo foi que você não conseguia, sabe, falar sobre esse episódio? Ah, foi bastante tempo. Foram meses? Foram. Sempre o Luiz, né? Tava do meu lado, sempre dando força. Animando para as próximas competições, não, vamos, que a gente consegue, dá tempo. É engraçado, né, que é nesses momentos de tristeza que a gente se une mais, né? E assim, a gente se uniu, conversava, dando força um pro outro, né? Todo mundo triste. E todo mundo preocupado com a Jerusa, pra saber como é que ela tava, né? E tentar amparar ela mesmo de longe, né? Pra ela se sentir abraçada e que a gente tá junto em qualquer momento, né? Tanto naquele momento difícil, mas quando nos momentos felizes também. Então tem que ser assim.
Mas foi bem difícil, bem difícil. Até mesmo assim, em alguns momentos assim, nossa, e não tem jeito, né? A parte mesmo da imprensa, assim, ela quer falar sobre o assunto, né? Parece que o assunto da cordinha parece que foi até mais importante que tivesse conquistado a medalha no momento. E isso era muito ruim falar, né? Muito dolorido, assim, ainda ficar fugindo. Não, fala sobre isso, viu? Né? Mas sempre assim no âmbito de proteger a Jerusa, de alguma forma. Agora você está pensando lá em 2024, em Paris. Essa vai ser a última chance de você ganhar o ouro ou a gente ainda pode esperar ver a Jerusa lá em 2028? Então, isso aí nem eu sei te dizer, porque eu falava que eu ia parar em 2016, né? Nem eu sabia que eu ia estar em Tóquio. Então, bem dizer, o futuro não me pertence. Ano que vem já é um ano especial, é um novo ciclo. A gente fez parte das Paralimpíadas que durou mais, e agora a gente vai fazer parte da que vai ser a mais curta. Então a gente já entra pela história, né? A gente procura viver por etapas, né? Se tivesse se sentindo feliz, igual eu falei, né? Ela estiver fazendo resultado, estando feliz com o esporte, né? Eu treino eles, né? E a gente treinamos juntos ali, sempre na intenção de estar sempre melhorando, né? E tomando sempre todos os cuidados, fazendo os protocolos que existem, que a gente foi criando ao longo do tempo. E que isso, se naquele momento for necessário, for suficiente para conquistar a medalha de ouro, ela vai vir naturalmente. Se uma pessoa crê em Deus, acredita, vai ter a hora certa. A gente acredita que na Bíblia fala, a tua hora vai chegar. Então eu acredito que a hora da Jerusa é essa. Eu acho que o esporte, ele ajuda a gente em muita coisa, né? Tipo, na questão psicológica, física, tira muita gente da depressão. E eu acredito também que se eu parar com o esporte, eu acho que eu enlouqueço. Olhando de fora, você vê, olha, mas é mais uma atleta. Não, é a atleta. É um atleta que entendeu que precisava superar as suas dificuldades para obter suas conquistas na vida. É um atleta que não mediu e não mede esforços no dia a dia para não só subir aos pódios, conquistar novas medalhas, conquistar respeito, sucesso. É uma questão de cidadania. A definição que eu trago para Jerusa, se eu tivesse que usar uma palavra só, é essa mesmo, é ícone. É ícone. E por mais simples que às vezes possa parecer a definição, o que está por trás desse caminho que levou ela a ser um ícone, tem muita coisa, tem muito valor, tem muito princípio, tem muito esforço, tem muita dedicação, entendeu? Tem muita superação. Então a Jerusa é ícone. Quero falar para a Gera que ela foi um dos motivos de eu poder estar vivendo um esporte hoje, né? Acho que eu, como guia, ela sabe que eu quero dar muita medalha para ela, né? De sempre estar ali motivando ela, como a gente entra no nosso trabalho, que é se divertir. Então eu quero falar para ela assim, Gera, obrigado por sempre estar, né, comigo, de aceitar eu como seu guia, né, na sua carreira inteira. E eu acredito também você, o que vai encerrar a carreira com você, que continua sempre sendo essa mulher que tu é, de fé, alegre, sorridente, simpática, vergonhosa, né, e que nunca esqueça, né, a sua trajetória que fez no atletismo e que você possa sempre motivar muita gente, como motiva o teu guia. Trilhas, Flament, Site, Ambiental, Música. Tears Music, Sade, Emotional. Gloomy, Sade, Background Music. Arquivo Documental, Agência Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro. GE Presidente Prudente. Portal Prudentino. Revista Exame. Arquivo Pessoal, Sheila Geber. Redes sociais. Entrevistados, André Domingos, Gabriel Garcia, Gabriel dos Santos Moreira, Jerusa Geber dos Santos,
Luiz Henrique Barbosa da Silva, Paulo César Tarouco Tarifa, Sérgio Henrique Borges, Sheila Maria Geber. Agradecimentos: Adriano Batista, Aparecido Bernardo da Silva, Escola de Comunicação e Estratégias Digitais, Fernando Santos, Cláudia Regina Guerra, Cláudia Regina Magro, Lucidalva Garcia dos Santos, Marcos Antônio da Silva, Maria Claro da Silva, Maria Glorinha Fortaleza Cortês, Marlene Reverte, Sandro Albert Bucchi, Sandro Márcio Roque. Realizado em 2023. Escola de Comunicação e Estratégias Digitais. UNOeste.